Uma animação despretensiosa que fala sobre amizade, confiança e em como a união faz a força. É clichê? Com toda certeza, mas é um clichê que me divertiu bastante. Então hoje, meu consagrado, vamos falar sobre Como Mágica. Parece mágica. Para início de conversa, vamos falar sobre o nosso protagonista, o Wally, que é muito interessante a sua jornada, porque ele é tratado como uma anomalia desde o começo. Diferente dos outros poucos, o Wally ele quer explorar, ele tem um espírito aventureiro, ele tem aquela questão de que ele quer confiar nos outros, porque como ela é uma criança também no começo do filme, a tendência a você não ver a maldade no mundo, ela é muito maior. E aí é muito interessante como o filme ele trabalha essa questão de tipo, ó, você não deve confiar nas pessoas. E aí depois vai trabalhando tipo, não, talvez você deva confiar, mas tem que ter um diálogo antes. Tem que ter essa questão de vocês se entenderem. E aí vem a questão da união, porque não, quando vocês se unem, tudo fica mais fácil, tudo fica melhor. Mas você vê que o peso, o fardo do erro que ele cometeu pega muito nele quando ele fica mais adulto. E ele tenta se provar o tempo inteiro. Eu tipo, olha papai, olha mamãe, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo. Todo mundo não consegue esquecer do trauma que eles viveram, porque o Wally é uma anomalia. É verdade. E aí tem toda a sua jornada para se redimir, não só com seu povo, mas com ele também, dele pensar, será se realmente vale a pena eu confiar nos outros? Será se eu tenho que de fato deixar essa minha personalidade de lado e aderir ao que o meu povo fala, que é, eu não posso confiar em ninguém, eu só posso confiar nos meus, porque todo mundo quer passar a perna em mim, enfim. É muito interessante essa dualidade que tem no Wally, porque ele quer confiar nos outros, mas ao mesmo tempo, sempre que ele confiou, deu merda. Então, é muito engraçado e reflexivo. E só pra fechar aqui, quando eu assisti essa animação, eu senti um certo feeling dos desenhos antigos que eu via quando era criança. Porque uma animação, pra mim, em essência, ela tem que passar alguma mensagem. Já que geralmente animações são para crianças, e crianças têm que entender características, têm que entender conceitos, ideias, e têm que entender a questão do que é certo e o que é errado. É muito legal quando a animação tem essa questão de querer te ensinar alguma coisa, de passar alguma lição, até como foi com Divertidamente. É muito legal e ó, show, uma animação muito legal pra você ver com seu filho, inclusive, se você tem. E agora falar um pouco da Eve, que também é um personagem muito legal, inclusive eu vi esse filme dublado, a dublagem dele é maravilhosa, eu gostei bastante. E é interessante como a Eve, ela vem pra mudar toda a ideia, porque você vê até um certo ponto do filme pela perspectiva do Wally. Então, pra você, os Javas são animais cruéis, sem coração, insensíveis e pipipopó. E aí quando a Ivy entra na cena, ela mostra que tipo, não, eu também passei por dificuldade, eu tive que fazer o que eu fiz, porque senão eu morreria de fome junto com a minha família. A gente também estava sofrendo, as dificuldades não vêm só de vocês, vêm da gente também. E aí tem aquela questão dela com as irmãs, porque a Ivy ela se sente injustiçada, assim como o Wally também se sente injustiçado em certo ponto, ele se martiriza bastante. Ah, eu sou uma fraude! A Ivy também, ela fica, tá, eu cuidei das minhas irmãs, eu fiz tudo para elas não morrerem de fome. Tem toda essa questão também da escassez, né? Aquela coisa do, temos que juntar comida para o inverno. Como iremos fazer isso para juntar comida para o inverno? Então é muito interessante. E a partir de agora vai ter spoiler, tá? Então fica aí atento. Bom, quando a Ivy aparece, fica muito nítido que o plot dela ter sido a responsável pela família do Wally e pela tribo do Wally não ter comida em abundância, ficou muito claro. Era óbvio que aquele pássaro filhote que aparece no começo do filme era a Ivy. Você associa muito fácil. E é muito legal essa dualidade entre os dois, porque eles ficam nessa de tipo, graças a você, eu perdi tudo. E ela fala, não, mas eu tive que fazer isso porque meu filho tá passando fome e tal. E aí você fica nessa, tá, quem eu defendo? Qual lado eu vou? Eu vou pro lado do Wally ou eu vou pro lado da Ivy? Você fica nessa. Agora, vamos falar um pouquinho dos brotos mágicos, que pra mim é o elemento que o roteiro adicionou pra salvar a obra quando fosse necessário, né? É o famoso Deus Ex Machina desse filme. Eles criam toda uma lore que parece até uma fábula, bem dizer,
Que é tipo, não, porque numa terra antiga havia um medo por conta de um lobo de fogo. E então surgem os anciões, surgem os Lizous, que são tipo elefantes gigantes e tal, feitos de árvore, feitos tipo de pagaia. E aí o lobo expulsou os Lizous de lá, e aí o caos continua. É muito legal essa historinha. Daria muito, sei lá, alguma história de folclore, sabe? Sei lá, que a gente via quando era criança, Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça. Daria muita história assim. Baby, I'm playing on you tonight. E aí, os Lizous, eles têm algo que se chama os brotos mágicos, que quando você encosta neles e fala o nome de alguma criatura, você se torna essa criatura. E isso é muito conveniente em alguns momentos. No final do filme mesmo é muito conveniente, porque basicamente o filme não explica, tipo, esses brotos, depois que os Lizous sumiram, eles nascem em lugares específicos de 2 em 2 anos, ou não explica. Tanto que no final do filme, quando o Oli usa uma dessa, ele já usou um broto mágico em um lugar que ele já tinha usado outro broto mágico. Então só surgiu lá porque o roteiro quis, né? Porque veio o poder da amizade e teve o broto mágico. Agora vamos para algo que eu gosto bastante e que eu já falei no vídeo de Mortal Kombat, que é a minha régua, o meu filtro para saber se o filme ele foi bem trabalhado ou não, que é a fotografia, o color grading desse filme. E já vou adiantar, é maravilhoso, é perfeito. Lindo, 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 lindo. Assim, eu lembro de ter visto o Flow e já achado o Flow um filme muito lindo, mas de verdade, como mágica, é um filme lindo, lindo. A cena que o Oli tá lá mergulhando no fundo do mar, ela é linda, cara, é linda, porque é muito interessante como o mar, ele pode ser um lugar muito abrangente de cores. Então você tem ali pequenas cores que vão compor a cena, e essas pequenas cores vão dar um tchan a mais, porque vai ter o azul da água, e aí vai ter aquele verde saturado, vai ter aquele vermelho, aquele amarelo. Tem também a questão da cáustica que fica ali no chão. Para você que não sabe, é o reflexo da luz. Quando a luz bate na água, ela reflete embaixo. Isso é a cáustica e é muito lindo. Na moral, a cena debaixo do mar, ela é linda, porque o mar, né, a água em si, ela dá uma certa abertura para você ser um pouco mais criativo. E outra coisa também que influencia bastante a cor desse filme ser linda é que eles misturam, eles transitam muito entre o normal e o fantasioso. Normal e fantasioso, porque o filme se passa numa floresta, então o verde é muito predominante, o vermelho é predominante por conta dos lobos, outros tipos de lobo. Então eles mesclam muito essa questão, porque quando aparecem os brotos mágicos, eles são roxos, e aí o broto ele toma conta da cena, e aí já entra aquela questão mística, aquela questão mágica. Então quando o broto não aparece, é um filme de animais como o Flow, por exemplo. E aí quando entra o broto na cena, aí vem aquela questão mística, o roxo invade, né? O magenta invade, e é lindo. De verdade mesmo, esse filme é maravilhoso. Se você vai assistir ele, você vai ficar encantado assim como eu fiquei. Que lindo, cara! Algo que eu achei muito engraçado nesse filme é como a animação ela brinca muito que ou o Oli ou a Ivy vai morrer em algum momento. Então tem cenas que a Ivy se machuca feio e o Oli tenta salvar, e você pensa, tá, ela morreu, e ela aparece. Aí tem cena que o Oli se sacrifica, ela pensa, o Oli morreu, ela aparece. É muito engraçado, porque você fica, tá, será que vão ter coragem de matar o Oli ou a Ivy? Será que vão ter essa audácia no filme infantil de traumatizar as crianças? Porque, querendo ou não, você se afeiçoa ao Oli e a Ivy, porque eles começam se odiando, porque o Oli perdeu respeito e perdeu muita coisa por conta da raça da Ivy, como a Ivy tem essa questão dela se martirizar por conta das irmãs e tal, e depois sentir uma certa culpa pelo Oli. E é engraçado que a relação deles vai melhorando. Então eles começam se odiando, e aí no final meio que um não consegue ficar longe do outro. É muito fofinho, é legal. E aí lembra que eu falei dos brotos, que eles são de Deus Ex Machina? Então, basicamente, no início do filme, o Oli, ele cai num buraco e ele vira um Java, por conta do broto mágico. E aí no final, quando o Lobo de Fogo, inclusive esse plot é muito legal, né? Aquele peixe que ajuda a Ivy e o Oli a achar os brotos, no final se revela ser o Lobo de Fogo das lendas. É assim, esse plot você não vai pegar, você tem que estar muito esperto para pegar esse plot, porque a desculpa que ele dá é muito convincente. Você não consegue dizer, tá, tem alguma tramóia nesse peixe aí. É muito legal, um plot me pegou de surpresa, muito divertido, mas aí vem o ex-machina do broto, porque o que é que acontece? O Oli, ele vai
lá no poço dele, caiu, não tinha um broto, e ele começa a suplicar para que nasça outro broto. E aí nasce outro broto. Então, qual é a regra desses brotos, sabe? Não dá para entender muito bem. E aí ele vira um Dizou, se sacrifica, colocando o lobo para longe. E aí no fim do filme tu pensa, o Wally ele sacrificou, mas todo mundo tá vivendo em paz, as florestas se reergueram, tá tudo bem. E aí ele aparece de novo naquela questão de, olha, voltei. Aplausos. E ele aparece em cima do Dizou e todos têm um final feliz. Que, querendo ou não, é o clichê que eu falei pra você. É clichê? Bastante, mas é um clichê que eu adorei assistir e me diverti muito. Então, meu consagrado, se você não assistiu Cubo Mágico, eu recomendo muito você assistir. É um filme muito divertido. Tanto pra você ver sozinho, como você ver com sua família, com seu filho, seu sobrinho, com seu afilhado. Pode assistir porque ele é um filme muito divertido. Curte, me segue e até o próximo vídeo.